Olá pessoal do Objetivo Extensivo Noite, tudo beleza? Firme e forte com vocês aí. Mais uma semana de aula à distância, mais um módulo para a gente estudar. Dessa vez aqui na frente 2, a gente vai discutir o módulo 12. Tá? Esse módulo 12 ele vai começar um novo bloco de conteúdo. Então a gente viu até o módulo 11 exercícios e questões de termofísica, tá? Que envolviam a parte de termo. E agora a gente vai ver a parte de ótica, beleza? Ótica geométrica. Então vamos pegar e passar esse cara aqui para frente. A gente vai conversar sobre ótica. Olha eu aí, tá? Então, princípios da ótica geométrica. Nesse primeiro módulo, ele tem bastante conteúdo, porque ele vai lançar as bases que vão nortear todo o nosso estudo em ótica. Depois a gente vai detalhando os fenômenos à medida que a gente vai andando com a matéria, beleza? Então, como é que é o princípio básico da ótica geométrica? Primeira coisa, para enxergar, a gente tem que ter luz chegando nos nossos olhos. Se a luz não chega no nosso olho, a gente não enxerga nada. Por isso que num quarto escuro, totalmente escurecido, a gente não enxerga nada. Não tem luz chegando no olho da gente. Tá? Então o nosso olho não emite luz, ele só consegue visualizar raios que chegam nele. Então a gente vai ter dois tipos de fonte. As fontes primárias, que são aquelas que emitem luz própria. Então, por exemplo, você vai ter o sol, uma lâmpada acesa, a tela do dispositivo em que você está me assistindo agora, ela emite uma luz própria. Tá? Por mecanismos que podem ser diferentes. Mas essa luz que ela emite vai chegar até você. Ou a gente pode enxergar objetos que não têm luz própria, mas que refletem a luz que outros emitiram. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha escrivaninha e eu estou enxergando o teclado do meu computador. O teclado do meu computador não emite luz própria, mas ele está refletindo a luz da minha luminária. Então é uma fonte secundária de luz. Belezinha? Então qualquer coisa que a gente enxergue é uma fonte de luz, ou primária ou secundária. Essa luz ela tem que se propagar por um determinado meio. Então a gente vai ter um meio transparente, que é aquele que permite a passagem da luz. Geralmente permite a passagem da maior parte da luz, ele não vai embaralhar a imagem. Aí a gente vai ter um meio translúcido, que é aquele que permite a passagem parcial da luz. Tá? Ele pode ser que ele embaralhe a trajetória pelo caminho, e aí a gente não vai ter a formação de uma imagem nítida. Observe, dá um exemplo disso para nós. Você pega uma folha de papel vegetal, coloca sua mão atrás, você vê que tem uma mão ali, mas você não tem nitidez na imagem. Tá? Um vidro de box de banheiro jateado, né? Que é para você não ver a pessoa que está tomando banho. Você vê que tem alguém lá dentro, mas você não vê a imagem nítida da pessoa que está lá dentro. Então esses meios são chamados de translúcidos. Ou o meio vai ser opaco. O meio opaco é aquele que não permite a passagem da luz. Quando a luz incide, quando a luz bate no meio opaco, ela vai ter duas possibilidades. Ou ela reflete, ou ela é absorvida. Tá? Essa história de reflexão e absorção, lá no final dessa aula de hoje, a gente vai discutir o efeito de cor nos objetos. Tá? Absorção ou reflexão vai dar cor nos objetos. Então, entre a luz que vai sair de uma fonte e chegar até o nosso olho, ela vai ter que passar por um determinado meio. Como que ela vai se propagar nesse meio? Então, são os princípios da propagação da luz. São 3, e esses caras vão aparecer para a gente, tanto em pergunta teórica, como às vezes eles aparecem para nós como consequências, que vai ser uma parte da nossa aula aí focada nisso. Primeiro princípio da propagação da luz, a gente fala da princípio da propagação retilínea. Em meios transparentes e homogêneos e transparentes, tanto faz a ordem, a luz se propaga em linha reta. O que é um meio homogêneo? O homo é igual. Então, o homogêneo é aquele que tem a mesma característica em qualquer parte do meio. Exemplo, o ar na minha sala. Toda região da minha sala, a característica do ar é igual. Se eu tivesse metade da sala preenchida com água e metade da sala com ar, não seria um meio homogêneo, teria duas fases diferentes. Aí essa regra não valeria. Ao passar de um meio transparente para outro, a luz provavelmente vai sofrer um desvio. Então o que a gente está dizendo aqui é assim, se eu não tiver nenhuma mudança no meio óptico e esse meio for transparente, a luz se propaga sempre em linha reta. Esse desenho do raio de luz se propagando, né, em linha reta é exatamente o que a gente chama de raio de luz, que é meio sem querer o que eu ia falar, né? A propagação retilínea da luz, então, me permite desenhar um raio de luz em linha reta. Se você não tem régua, tá? E aí você está no cursinho, né? Ninguém pede lista de material para o curso, mas se você não tem régua, arruma uma. Nem que seja pequenininha, nem que seja uma régua simples. Ai, senhor, tem a carteirinha do cursinho aqui, ó, vou usar ela mesmo. Ela não tem medida de centímetro, né? Então talvez em algumas coisas que a gente vai fazer de desenho para frente, que são raios de luz retilíneos, a gente precise disso, tá? Então arruma uma régua para nós. Conjunto de raios de luz a gente chama de feixe de luz. E aí na sua apostila você tem a classificação deles em convergente,
divergente ou cilíndrico paralelo. Essas ideias a gente vai acabar vendo ao longo do curso, quando a gente for discutir lentes, quando for discutir espelhos, a gente vai clareando essa ideia aí, tá bom? Segundo princípio da propagação dos raios de luz. Após dois raios de luz se cruzarem, eles vão manter as suas características originais. Quem são as suas características originais? A trajetória, a velocidade, a frequência, a cor. Um raio de luz, então, passa pelo outro como se o outro não estivesse ali. Tá? Não é igual duas bolas de bilhar que, ao se encontrarem, colidem e vão mudar o seu caminho. O raio de luz passa um pelo outro como se o outro não estivesse lá. Então a gente chama de princípio da independência dos raios. E ainda bem que isso acontece, né? Imagina quantos raios de luz estão cruzando neste momento o ambiente em que você está sentado assistindo essa aula. Né? Tem lâmpada, tem luz do sol, no meu caso aqui, tem luz que reflete nos meios e vai voltar. Então eu tenho um monte de raios de luz que está se cruzando. E eles passam pelo outro sem um interferir no outro, sem um atrapalhar a propagação do outro. Tá? Ainda bem que isso acontece, senão a gente teria distorções nas imagens. Então a independência dos raios. O terceiro princípio a gente chama de princípio da reversibilidade. A trajetória que o raio descreve, o caminho que a luz descreve, não depende do sentido. Senhor, como assim? Ué, você pegou um Uber, acabou, período de pandemia, você pegou um Uber. Você está no banco de trás do Uber e você enxerga o motorista através do espelho retrovisor. Então está vindo um raio de luz que sai do motorista, incide no espelho e chega até o seu olho. Pelo mesmo caminho, eu tenho um raio de luz que sai de você, bate no espelho, incide no espelho e chega no olho do motorista. Então a mesma trajetória permite que eu tenha um raio de luz que vá do motorista, espelho até você, e outro de você, espelho até o motorista. Então a gente consegue reverter, reversibilidade dos raios de luz. Ok? Esses três princípios eles vão trazer para a gente algumas consequências. A primeira delas, que é uma consequência interessante, é a formação de sombra. O que é sombra? Bom, se o raio de luz se propaga em linha reta, quando eu posiciono um obstáculo entre a minha fonte de luz, entenda aqui a fonte primária, né? Uma lâmpada, por exemplo, e um anteparo, anteparo é onde eu projeto a imagem, ou onde eu projeto a sombra. Quando eu coloco um obstáculo entre a luz e o anteparo, a luz não tem como passar por esse obstáculo, já que ele é opaco. Se a luz não passa pelo obstáculo, eu vou ter uma região não iluminada depois dele. E a gente chama isso de sombra. Um dos exemplos clássicos que aparecem pra gente, tá? Eu coloquei esse cara porque ele é bem tradicional, bem comum, e você vai ter isso tanto em matemática quanto em física, é sombra de prédio. Ó. Então a gente tem o Sol, a gente considera que os raios de luz que vêm do Sol pra gente são paralelos entre si. Esse Sol aqui ó, deveria estar desenhado muito mais longe, deveria ser muito maior do que isso. Então a gente considera os raios de luz que vêm paralelos entre si. E aí, lógico, ó, os raios de luz que vêm do Sol, que batem no prédio, não conseguem passar para essa região aqui. Se os raios de luz que vêm lá do Sol batem no prédio e não conseguem passar para essa região, eu tenho a formação da sombra do prédio aqui no chão, que eu chamei de L, uma região sem luz do Sol. E o prédio tem uma altura H. No mesmo momento, se eu tiver um poste de altura Hzinho, os raios de luz do Sol que vêm paralelos entre si vão gerar uma sombra desse poste no chão, que é um L minúsculo. Tá vendo? Isso aqui é um L minúsculo. Parece um I, né? Mas é o L minúsculo. Claro, a altura do poste é menor que a altura do prédio. Se eu souber qual é a altura desse poste, ou qual é a altura dessa régua que eu finquei no chão, por exemplo, eu consigo, por semelhança de triângulos, achar qual é a altura do prédio. Tá? Então, esses triângulos vão ser semelhantes. Tá? Esse triângulo é semelhante a esse. Hzão dividido por Hzinho. A razão entre os lados homólogos tem que ser igual. Hzão por Hzinho. L maiúsculo por L minúsculo. Beleza? Por semelhança de triângulos. Vai aparecer exercício disso. Faça o desenho bacana. Acho que você crava a resposta, vai ter um exercício para a gente fazer ainda na aula. Segunda consequência que a gente tem dos princípios de propagação da luz. Câmara escura de orifício. O que é uma câmara escura de orifício? É um modelo simplificado de uma câmera fotográfica, que ela não vai usar lente, e onde eu vou ter a formação de uma imagem real invertida na parede oposta que contém o orifício. Se vocês assistiram aquele filme chamado Extraordinário, né, que é um garoto que tem um problema, uma deformidade no rosto, fez várias cirurgias, aí ele vai para a escola, vai com um capacete de astronauta. Numa feira de ciências da escola, eles apresentam uma câmera escura. A tradução do filme que eu vi chamava de câmera obscura. Obscura parece um negócio meio sinistro, né? Mas era uma câmera escura. Ele pega uma caixa muito grande, pinta de preto
a parte interna dela, pelo menos três lados dela pinta de preto, faz um furo em um deles e coloca, sei lá, um papel branco na parede oposta que contém orifício. E aí os raios de luz que vêm de fora da caixa passam por esse orifício e vão formar uma imagem de cabeça para baixo nessa parede oposta que a gente tem. Se a gente colocasse nessa parede oposta um filme fotográfico, tá? Na época que a fotografia ainda era analógica, né? Tinha que registrar no filme, ele registraria a imagem ali, tá? Desde que eu ajustasse a posição direitinho, registraria a imagem. Então é isso que eu tenho, ó. Um objeto que a gente faz uma seta, porque ela tem verticalidade, ela aponta para cima. E aí desse ponto A saem infinitos raios de luz para todos os lados. Porém, essa caixa em que a gente está desenhando só um lado para a gente ver, tem um furinho aqui. Dos infinitos raios de luz que vão passar aqui, ó, vários vão bater na caixa e não tem como entrar. Por quê? Porque é uma caixa opaca. Só vai ter espaço para o raio de luz passar por esse orifício. Ó. Então ele passa pelo orifício, cruzando, vem parar aqui embaixo. Poderia desenhar infinitos raios que vão passar pelo orifício. Mas a gente desenha só o das extremidades porque é mais fácil. Ó. Então esse vem parar aqui embaixo. E da base do meu objeto vai sair um raio de luz que só pode passar pelo orifício em linha reta e vai parar lá em cima. Então a ponta da seta aponta para baixo. Então eu tenho objeto, a imagem apontando para baixo. Quando o objeto está para cima e a imagem aponta para baixo, a gente chama de imagem invertida. Tá? Imagem invertida. Nessa situação, eu também tenho uma semelhança de triângulos. A gente usa muito semelhança de triângulo nesse módulo aqui. Ó. Um triângulo do lado de cá, um triângulo desse. Novamente, a razão dos lados homólogos. Ó. Este H dividido por esse H é igual a essa distância D dividido por esse aqui que ele chamou de D'. Então, Hzão por Hzinho é D dividido por D'. Lados homólogos, tá? Tem que ser proporcionais. Belezinha? Então, são duas consequências. Sombra, câmara escura do orifício, a gente resolve por semelhança de triângulos. A terceira consequência vai ser a penumbra. E se a gente entender o que é penumbra, a gente automaticamente entende a formação de eclipses. Penumbra é uma região parcialmente iluminada. Tá? Ela não está totalmente iluminada. Ela não está também totalmente escura, igual a região de sombra. Ela é parcialmente iluminada. Quando que eu tenho essa região parcialmente iluminada? Quando eu uso uma fonte grande ou várias fontes de luz. Que aí eu tenho raios de luz vindo de mais de um lado, de mais de uma posição. E aí eu vou ter uma região que não é totalmente iluminada, mas que não é totalmente escura. Então, por exemplo, é isso aqui. Ó. Essa é a nossa fonte. Aqui está o obstáculo e aqui está o chão. Tá? Que vai ser o nosso anteparo. Ó, raio de luz que sai desse lado aqui da lâmpada, passa por aqui e por aqui. Então, desta posição, não chega raio de luz nessa parte que está aqui embaixo. Só que olha que deste lado aqui, ó, o raio de luz atinge essa região. Então, essa parte que está cinza claro, ela não é sombra. Por que ela não é sombra? Porque tem raio de luz de uma parte da lâmpada que vai atingir aqui. Mas do lado de lá não atinge. Então, tem menos luz do que a parte que está aqui, por exemplo, que seria totalmente iluminada, que tem raio de luz que vem da lâmpada inteira, mas também não é tão escurecida quanto é a região da sombra, porque essa região da sombra eu não consigo ter nenhum raio de luz que sai da lâmpada, porque todos vão bater no obstáculo. Então eu vou ter essa parte cinza escura, a região de sombra, não tem raio que eu consiga traçar em linha reta que chegue aqui. As duas regiões que estão em cinza, parcialmente iluminadas, que chega raio de um lado, mas do outro não vai chegar. E a região que está para cá ou para cá, que não está destacada de cor nenhuma, é a região totalmente iluminada. É isso que é penumbra. Ô, senhor, nunca vi na minha vida. Viu sim. Em sala de aula, talvez na cozinha da sua sala, né, em que a gente tem aquelas lâmpadas fluorescentes compridas, você não tem uma sombra nítida quando você olha para o chão. Você tem um borrão. Esse borrão, né, essa sombra borrada é a penumbra. Quando a gente tem sombra, a gente tem exatamente o mesmo formato do objeto, tá, que a gente colocou na frente do obstáculo. Usou como obstáculo. A penumbra não, ela fica borradinha. O que a penumbra tem a ver com eclipse? Bom, quando eu posiciono a Lua entre a Terra e o Sol, a Lua vai formar uma região de sombra e de penumbra na Terra. Ela projeta uma região de sombra e de penumbra. Esse desenho se parece com isso aqui, em que a fonte é o Sol,
o obstáculo vai ser a Lua e o anteparo é a Terra. Se você olhar, a parte que está em B aqui, ó, é equivalente a essa parte que a gente tem de sombra. Total sombra, não chega nenhum raio de luz. Se não chega nenhuma sombra aqui, não chega nenhum raio de luz, desculpa, essa região é de sombra, a gente não vê nada do Sol. Então a gente vai falar que ali a gente tem um eclipse total. Essa figura eu tirei da sua apostila, tá? Se tiver ficado pequeno aqui para você enxergar, acho que você pegar o da apostila fica mais fácil de você visualizar. É exatamente igual tá lá. Então a parte que está em B, que é a região de cone de sombra e sombra projetada, é eclipse total. A parte que está em A e está em C, tem raio de luz do Sol que é bloqueado pela Lua, mas tem raio do outro lado que chega. Então a gente não enxerga o Sol inteiro, mas não está totalmente escurecido como está a região de sombra. Então é a região de penumbra. Na região de penumbra, o eclipse é parcial. Eu consigo ver um pedaço do Sol e uma parte não. Então é eclipse parcial. E na outra região que está aqui para cima, né, ó, mais próximo dos polos aqui, totalmente iluminado. Tá? Então não vê eclipse, claro. Desse lado aqui à noite, não dá para a gente ver o eclipse do Sol à noite. Beleza? Para o eclipse do Sol acontecer, a gente tem que estar na fase de lua nova. Senhor, por que fase de lua nova? A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. O fato da gente enxergar a lua depende de que posição, de que lado da Terra ela vai estar, né? Aqui, por exemplo, a lua está do lado da Terra em que é dia. Então ela está junto com o Sol no céu. Então a gente não vê a lua. Como é que chama essa lua aqui? É lua nova. Para a lua ser cheia, ela teria que estar do lado de cá, ó. Que aí é noite, para quem está desse lado. Os raios de luz que vêm do Sol batem na lua e são refletidos na Terra. Tá? Então quando a lua está entre a Terra e o Sol, é lua nova. Quando é a Terra que está entre o Sol e a lua, é lua cheia. E aí a gente vai ter a formação do eclipse da lua. Tá? Então quando a Terra se posiciona entre o Sol e a lua, a Terra gera um cone de sombra, não tem luz do Sol que bate na lua e reflete, e por isso a gente não vai enxergar a lua. Ela entra no cone de sombra da Terra. A gente chama então de eclipse da lua. Tá? O eclipse da lua acontece na lua cheia. Quando você olha para esses dois desenhos aqui, então você acha estranho, né? Falar, então toda lua cheia tem eclipse? Não. Por quê? Vamos lembrar que isso aqui é tridimensional, né? Tá? É tridimensional e a gente está vendo um desenho plano aqui. Então pode ser que a lua esteja passando aqui atrás da Terra, mas não alinhadinha. Pode ser que ela esteja passando aqui num plano mais para baixo, num plano mais para cima, tá? Quem garante que a Terra está alinhada com o Sol? Então pode ser que a Terra estivesse mais para baixo e aí reflete aqui. Então toma cuidado só com isso. O que eu preciso que você guarde então em termos de eclipse? A fonte sempre é o Sol. O anteparo vai depender e o obstáculo ou é a Terra ou é a Lua. Se a Lua funciona como obstáculo, eu não enxergo o Sol. Então, eclipse do Sol. Se a Terra funciona como obstáculo, eu não enxergo a Lua. Então, eclipse da Lua. Eclipse do Sol, Lua nova, eclipse da Lua, na Lua cheia. Beleza? Tá? Então, é uma aula cheia de coisas teóricas. E é difícil que a gente tenha que guardar tudo isso aí, né? Exercícios, então. Questão 1 da PUC fala assim, ó. A ocorrência do eclipse na figura só foi possível porque a Lua, além de estar alinhada com o Sol e a Terra, estava na fase. Então vamos lá, que eclipse é esse? O que a gente não está vendo? Aqui é mais fácil de ver a figura do que na outra, né? A região que está em preto aqui, ó, é o eclipse total do Sol. Você não consegue com uma régua, tenta fazer isso na sua apostila, você não consegue com uma régua traçar nenhum raio de luz que vem do Sol e que chega nessa região, porque todos vão bater na Lua. E a Lua não deixa o raio de luz passar, porque ela é um obstáculo opaco. Então aqui eu tenho eclipse total. Alguns raios de luz do Sol eu consigo traçar e atingem essa região. Ó. Tá? Mas não são todos. Beleza? Então essas regiões, essa região aqui que ele está marcando é eclipse parcial. Que é isso aqui, né? Então um pedacinho que a gente não está vendo do Sol ainda. Ó. Tá? Tá vendo só um pedacinho dele. E essa outra parte aqui, totalmente iluminada, e o lado de cá é noite. Para ter eclipse da Lua, a gente tem que ter a Lua na fase nova, tá? Eclipse da Lua acontece na fase... Eclipse da Lua, não, desculpa. Eclipse do Sol, isso aqui é eclipse do Sol, acontece na fase nova, beleza? Se fosse eclipse da Lua, era a Terra que tinha que estar bloqueando, e aí aconteceria na Lua cheia. Eclipse do Sol acontece na fase nova. Tranquilo? Vamos lá, 2. FCC, Faculdade Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas, Modelo Enem. Ele fala assim, em certo dia ensolarado, às 16 horas,
Um estudante colocou na posição vertical uma régua de 30 centímetros e mediu o tamanho de sua sombra projetada no solo horizontal, 20 centímetros. Naquele momento, ele verificou que o tamanho da sombra de um pinheiro alto é de 12 metros. Pode-se estimar a altura do pinheiro em... Eu recomendo que você faça um desenho, tá? Então, por exemplo, a régua, 30 centímetros de altura, raio de luz vem do sol, projeta uma sombra de 20. Ó, a escala no desenho não veio trabalhar, né? Esse lado aqui está menor que esse, mas tudo bem. 30 de altura da régua, sombra projetada no solo de 20. E aí eu tenho a altura do pinheiro, que eu não conheço, para uma sombra de 12. Tá? Esses raios de luz deveriam ser paralelos entre si. Eu tirei essa apostila do exercício resolvido do próprio material do objetivo. O desenho podia estar mais bonito, mas tudo bem, dá para entender, né? Tá? Triângulos são semelhantes. Então eu posso falar que Hzão por Hzinho, a altura do pinheiro dividido pela altura da régua, vai ser igual ao lado da sombra do pinheiro dividido pelo lado da sombra da régua. Tá? Então, H por H, L por L. Eu vou substituir valor, e aqui eu gosto de fazer desse jeito para a gente ter uma discussão interessante. Ó, senhor, posso misturar o centímetro com o metro? Se você ficar na dúvida, transforma, que é mais seguro. Transforma tudo para centímetros, transforma tudo para metros. Mas, se você não quiser, substitui as unidades junto para você ver o que acontece. Ó. Hzão dividido por 30 centímetros é igual a 12 metros, que é essa sombra aqui, dividido pelo 20 centímetros. Ó, o centímetro com centímetro eu posso cortar. Toda vez que acontecer isso na semelhança de triângulos, eu consigo cortar as unidades, eu não sou obrigado a transformar. Ai, senhor, mas eu vou me confundir. Então transforma. É mais seguro você transformar e não errar do que você fazer isso e errar a questão. Mas aqui, ó, centímetro com centímetro eu cortei, o que sobrou de unidade para mim? Somente 1 metro. Dá para cortar mais alguma coisa? Um zero com o outro. Ficou Hzão dividido por 3 igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o Hzão sozinho é o 6 que sobrou dessa divisão vezes 3. Então, Hzão é 3 vezes 6. Hzão vale 18 metros, cuja alternativa é a letra B. Esse tipo de problema, eu não sei se você já viu semelhança de triângulos em matemática. Com certeza, em matemática ele também aparece. Exatamente desse jeito. Tá? Igualzinho aparece essa questão aqui. Vou na próxima. Questão fácil que é só teórica. Ó. Se uma câmara escura de orifício for apontada para um objeto, a imagem do objeto formada no interior da câmara será invertida como mostra a figura. A formação dessa imagem invertida se deve ao... Vamos lá. Dos infinitos raios de luz que partem aqui da ponta da letra F, só um consegue entrar pelo orifício da câmara, aquele que vai em linha reta. Se ele vai em linha reta, ele vai acabar entrando, indo para lá para baixo da imagem, ó, gerando uma imagem lá para baixo. E o que está na base da letra F, para poder entrar em linha reta, tem que ir para cima. Esses raios só conseguem entrar pelo orifício se eles se cruzarem no orifício. Por quê? Porque eles se propagam em linha reta. Então a câmara escura de orifício forma uma imagem invertida por conta do princípio da propagação retilínea da luz. Beleza? É consequência do princípio de propagação retilínea da luz. Tranquilo? Beleza. Para a gente fazer a 4, a gente tem que discutir um pouquinho a história de cor. E isso faz a gente cair naquilo que eu chamo de senso comum. A gente vai discutir lá com o nosso ensino fundamental 1. Porque a gente misturava guache, né? E aí aqui a gente não pode fazer mistura de guache. Então eu começo falando para vocês o seguinte, ó, o que é uma luz policromática? Que a gente popularmente chama de luz branca. É aquela luz que é composta por todas as cores do espectro visível, todas as cores do arco-íris. Quando essas cores se propagam todas juntas, a gente tem a sensação então de luz branca. Se essa luz branca incide sobre uma superfície branca, a gente vai enxergar branco porque ela reflete todas as cores juntas ao mesmo tempo. Beleza? O que acontece quando a gente ilumina esse objeto? Um objeto colorido com luz branca. Então, por exemplo, minha camisa aqui, que é sei lá, vermelho, abóbora, não sei qual é a cor que você está enxergando aí. Eu vou falar que ela é vermelha. Eu ilumino esse objeto por uma camisa vermelha. Por que você está... por uma camisa... Não, por uma lâmpada branca, luz branca. Por que você enxerga ele vermelho? Porque chegam todas as cores do arco-íris aqui. Mas ele só vai refletir
aquilo que você está vendo. Porque a gente só enxerga raio de luz que chega no nosso olho. Se eu estou enxergando a camisa vermelho, é porque chegou vermelho no meu olho. Então ele refletiu o vermelho. Para ele refletir o vermelho, o que aconteceu com a verde, a amarela, a laranja, a violeta, a azul? O que aconteceu com essas cores todas aí? Ele absorveu. Ué, então ele absorve todas as cores, exceto aquela que a gente vê, exceto aquela cor que a gente está enxergando. Todo objeto iluminado por luz branca é visto na cor que ele reflete. Deu para entender? Então vamos lá. Camisa da Seleção Brasileira de Futebol, iluminada por luz branca, a gente vê de que cor? Amarela. Por quê? Ela reflete o amarelo e absorve as outras cores. Tranquilinho? Então ela absorve o azul, o verde, o violeta, ela absorve todas as outras e reflete só o amarelo. Eu não estou pensando nos símbolos, né? Estou pensando só na camisa externamente, assim, a maior parte da cor dela. Agora, qual é a cor que a gente vai ver a camisa da seleção se eu iluminasse com luz monocromática azul? Mono é uma só, né? Poli é muitos. Cromos é de cor. Monocromática azul. Ilumina uma camisa amarela com luz azul. A nossa vontade de senso comum, que vem lá do nosso ensino fundamental 1, do seu infantil, é dizer que ela fica verde. E tá errado. Por quê? Quando eu misturava guache azul com guache amarela, dava verde. Aqui não é guache, gente. A gente está falando de luz, tá? A gente está falando de outra coisa. Então, nesta situação aqui, quando você ilumina uma camisa amarela com luz monocromática azul, ela vai ficar preta. Opa, passou uma resposta a mais sem querer. Tá? Por que ela fica preta? Vamos retomar a nossa ideia? Essa camisa é amarela. O que ela faz quando ela é iluminada por luz branca? Reflete o amarelo e absorve as outras. Só que eu não estou iluminando com luz branca, estou iluminando com uma camisa, com uma lâmpada azul. Só tem azul. Essa camisa, que era amarela, ela reflete o azul? Não, ela reflete o amarelo. Quando você ilumina com luz azul, ela absorve o azul. Eu estou usando uma luz monocromática azul. Não tem outra cor a não ser azul. Se ela absorve o azul, ela reflete alguma coisa? Não. Se ela não reflete nada, qual é a cor que a gente vai enxergar? Preta. Tá? Sem refletir nada, a gente enxerga na cor preta. Beleza? Cuidado, não há mistura de cor quando eu tenho objetos iluminados por luz monocromática. A gente não vai juntar cores. Vou pegar outro exemplo. Uma camisa verde com listra branca. Quando iluminada por luz branca, né? Ilumino por luz branca, eu vejo ela verde e branca. Por que eu vejo ela verde e branca quando ilumino com luz branca? Porque o verde reflete o verde e absorve as outras. E as listras brancas? Refletem todas as cores, por isso que ela é branca. Que cor que eu enxergaria essa camiseta quando eu ilumino com luz monocromática amarela? Então vamos lá. Ela era verde. Eu ilumino com luz amarela. O que é verde? Reflete amarelo? Não. Verde reflete verde. Amarelo é absorvida. Ué, então a camisa, a parte que é verde, vai ser vista na cor preta. Beleza? A parte verde vai ser vista na cor preta. E a parte branca dela? Como é que a gente vai enxergar? Bom, o branco reflete todas as cores. Se eu iluminei com cor amarela, o branco vai refletir o amarelo. Pessoal, qual é a cor que a gente vai enxergar essa camisa, então? A parte branca reflete tudo e eu vou ver amarela. A parte verde vai absorver o amarelo, não reflete nada, eu vou enxergar de preto. Então eu vou enxergar em preto e amarelo. Beleza? Repare então o seguinte. A cor preta ela vai representar a absorção de todas as cores, ou a ausência de reflexão. Toda vez que eu ilumino um objeto por luz monocromática, a gente vai ter só duas opções. Ou fica preto, ou fica na cor que eu estou usando da lâmpada. Como assim, professor? Olha aqui, ó. A camisa da seleção era amarela, eu iluminei com luz azul, ficou preto. A camisa verde e branca, eu iluminei com luz amarela, ficou preta e amarela. Eu só tenho essas duas opções. Qualquer ambiente iluminado por luz monocromática, tá? Pega essa sala aqui, ilumino por luz vermelha. Aqui dentro eu só vou enxergar duas cores, vermelho e preto. Ou o objeto é vermelho e reflete o vermelho, ou ele é branco e reflete todas e eu vejo vermelho, ou qualquer outra cor vai absorver o vermelho e eu vou enxergar preto. Beleza? Gente, são probleminhas então de lógica.
lógica mesmo. Ah, eu tenho isso, tenho esse outro, como é que eu faço? A gente tem que pensar e não é difícil fazer você pensar nisso, mas tem que fugir do senso comum e tem que pensar nessa ideia de lógica, nesse quebra-cabeça. Olha que questão bonita que você vai ter aqui, ó. Ao chegar à festa de aniversário do seu melhor amigo, Camila observou que a iluminação do salão principal era feita com lâmpadas de cor amarela. Não encontrando a protagonista da festa, ela vai a outro salão, que chamaremos de Salão Primavera, e observa que a iluminação ali era feita com lâmpadas de cor verde. Também não encontrando sua amiga, vai agora à sua procura no Salão Verão, e vê que a iluminação é feita com lâmpadas de cor azul. No primeiro salão, Camila viu seu vestido preto e amarelo. No segundo salão, preto. E no terceiro salão, preto e azul. Nessas condições, qual seria a visualização de Camila se tivesse seu vestido iluminado por luz na cor branca? É uma questão de lógica, tá? De raciocínio. Então vamos lá. Salão principal é iluminado por luz amarela. Ela enxerga o vestido em amarelo e preto. Amarelo e preto. Quais são as opções que eu devo ter aqui para esse vestido? Bom, se ela enxerga amarelo, é porque refletiu o amarelo. Pessoal, qual é a cor que o vestido deveria ter para refletir o amarelo? Ou ele é branco, porque o branco reflete todas as cores. Quando eu ilumino por luz amarela, ilumina de amarelo. Ou ele é amarelo. Então é isso que eu estou colocando aqui, ó. O vestido pode ter as cores branca e amarela, porque eu estou enxergando amarelo. Então ele refletiu. Ou era branco que refletiu todos, ou tinha uma parte amarela que refletiu o amarelo. Observe, e o preto? Eu não sei que cor que eu posso ter no preto, gente. Qualquer cor que não seja branca ou amarela, iluminada por luz amarela, ficaria preta. Então eu não sei que cor que eu teria para esse vestido ficar preto. Poderia ter qualquer uma, inclusive preto, tá? Que absorveria a cor amarela. Então, pelo primeiro salão, eu sei que o meu vestido deve ter cor branca e cor amarela. Deve não. Pode ter essas cores, tá? Eu tenho essa possibilidade. No segundo salão, que é o Salão Primavera, que iluminou o vestido com luz verde, ela enxerga o vestido preto. Opa! Isso me dá um indicativo bacana. Quando eu ilumino por luz verde e ela enxerga o vestido somente preto, eu tenho duas certezas. Primeiro, esse vestido não tem verde e esse vestido não tem branco. Ô, senhor, como é que você sabe que o vestido não tem branco? Pessoal, se o vestido tivesse a cor branca, ele refletiria qualquer cor que incide sobre ele. Se eu iluminasse um vestido branco com a cor verde, eu deveria enxergar verde. E eu não enxerguei. A gente viu ele somente preto. Então eu tenho certeza que verde eu não posso ter, senão ele refletiria verde. E que eu não posso ter branco. Para mim é mais importante saber que eu não tenho branco. Por quê? Lembra que pelo salão principal, quando a gente falou que enxergava amarelo, a gente falou que podia ter branco e amarelo. Mas branco eu sei que eu não tenho, porque senão eu deveria ter visto ele aqui na cor verde. É lógica a questão, tá? Poderia ter branco e amarelo. Mas se tivesse branco, eu deveria ver na cor verde no Salão Primavera. Eu não vi, então eu não tenho branco. Então a primeira cor do vestido a gente descobriu. O vestido tem a cor amarela. Obrigatoriamente o vestido tem que ser amarelo. Uma das cores, pelo menos. Não entendi ainda. Refletiu o amarelo. Para refletir amarelo, ele tinha que ser amarelo ou branco. Branco não pode, senão eu teria que enxergar verde. Então a primeira cor dele é amarela. No Salão Verão, a gente ilumina de luz azul. A gente vai enxergar em azul ou preto. Por que eu estou enxergando esse cara em azul? Porque ele refletiu o azul. Quais as possibilidades para ele refletir azul? Ter azul ou branco. Mas branco não pode, senão eu deveria ter visto verde aqui. Ué, moral da história, esse vestido tem a cor azul. Porque ele está refletindo azul aqui. Ué, aqui eu sei que ele tem a cor azul, aqui eu sei que ele tem a cor amarela. Azul e amarelo, com certeza eu sei que o vestido vai ter, tá? Amarelo e azul é letra D. Vamos fazer agora uma análise diferente, de trás para frente, ó. O vestido é amarelo e azul. Ilumino com luz amarela. O amarelo fica amarelo e o azul fica preto. É isso aqui. Ilumino com luz verde. Amarelo não reflete, né? Ele absorve o verde. O azul absorve o verde e fica preto. É o que eu tenho no segundo salão. Terceiro salão. Azul e amarelo. Ilumino com azul. O amarelo absorve e fica preto. O azul reflete e fica azul. Então tá certinho, tá? Questão de lógica, você tem que parar e pensar nela. Você vê que é uma aula que tem pouca conta, pouca expressão matemática,
Você vai ter uma semelhança de triângulo para fazer. E ainda assim, ó, mesmo sendo uma aula gravada, tá extensa, né? Demorou bastante, porque a gente tem muito conceitinho para falar. Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, me procura no Click Meeting. Juízo e bons estudos.